A gente viver o que a gente prega é um desafio. Eu andava muito angustiado porque eu comecei a trabalhar como plantador de igreja e eu não tinha a mínima ideia do que fazer como plantador de igreja. Talvez você se lembre dessa história. Esse vídeo foi gravado antes da pandemia, né? Esses momentos aí foram antes da pandemia e mudou muita coisa, né? Passa um filme, né? Na nossa cabeça, mas de 2020 para cá, a nossa cultura discipular, a identidade discipular foi ficando cada vez mais formada, né? A Igreja Batista Vibe, em Goiânia, e a primeira Igreja Batista em EFAP, na cidade de Chapecó, são exemplos que nos inspiram. Criadas em meio aos grandes Brasis batistas, elas são como faróis, que contribuem na expansão do Evangelho nestas regiões. Nós somos uma igreja urbana, ela era um protótipo de missões nacionais que acabou dando certo, né? Um projeto piloto que acabou dando certo. E como ela foi se desenvolvendo, a gente foi também amadurecendo no estudo, nos conceitos e principalmente na prática, né? Nós precisamos alcançar os grandes vazios do nosso Brasil, porque são pontos, são polos estratégicos para que a partir dali nós possamos ter toda a infraestrutura de expandirmos o Evangelho em outras cidades menores. E a prática tem nos mostrado que existem grandes vazios que precisamos preencher. Esses vazios não são apenas áreas geográficas, mas espaços de vida onde a presença do Evangelho ainda é limitada. Em muitas regiões do Brasil, especialmente nas grandes cidades e em centros urbanos, há uma enorme necessidade de igrejas vivas e missionárias, dispostas a transformar realidades e alcançar vidas. O desafio está em ocupar esses vazios com a mensagem de Cristo, criando novas comunidades de fé e fortalecendo as existentes, para que o reino de Deus cresça de maneira sólida e transformadora. Então, Chapecó é um grande vazio. Quando chegamos aqui, teve algumas pessoas que falaram que estavam clamando há anos para que viesse uma igreja batista aqui para o EFAP. E nós temos entendido a necessidade de suprirmos algumas áreas aqui no Brasil onde existe esse grande vazio. Nós entendemos que através desse grande vazio que é Chapecó hoje, nós precisamos avançar para outras cidades aqui vizinhas, não alcançadas, que carecem tanto da graça de Deus. Essa realidade aqui do centro do estado de São Paulo, como em muitos outros locais do Brasil, ainda existem esses centros, esses grandes vazios da presença batista, e nós fomos desafiados a podermos plantar igrejas, a podermos alcançar essas vidas e levar o amor do Senhor Jesus Cristo a esses corações. O que diferencia o Projeto Renove de outros projetos é que desde o seu começo, nós já chamamos mais líderes, mais missionários, radicais mais, pessoas que são autônomos para que pudessem fazer parte desse projeto. Para ser uma base de missionários de plantação de igreja, né, de plantação e de revitalização. Então ela já se inicia com essa proposta de um trabalho em equipe, de vários missionários juntos trabalhando com o mesmo alvo, fortalecendo o mesmo objetivo. Sempre nas outras plantações nós vemos um casal ou duplas e a Missão Renova ela trabalha em equipe e o intuito é que cada missionário possa ajudar ao outro. Cada um tem o seu dom e vai trabalhar com aquilo que o Senhor preparou, com aquilo que o Senhor nos deu. Aqui vai ser a Comunidade Batista Renove, mas antes de ser uma igreja, nós já começamos nossas ações nas ruas, nós começamos evangelizando, nós começamos a proclamar o Evangelho do Senhor nas praças, nós começamos a ir nos hospitais, nós começamos a anunciar o Evangelho de uma forma que vidas pudessem ser alcançadas. Eu acho que antes de qualquer confirmação de uma igreja sendo plantada, nós precisamos pensar que vidas precisam ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Inicialmente nós precisávamos ganhar a confiança da comunidade local, e a gente fez isso através de caminhadas de oração, orando com pessoas, um sorriso no rosto, dando um bom dia. Daqui a pouco essa pessoa está chamando a gente para sentar e tomar um chimarrão, para entrar à casa dela. E isso faz toda a diferença. Já temos visto que as pessoas veem muito mais pelos relacionamentos. A visão de uma igreja multiplicadora começa a tomar forma.
igrejas como a Vibe vivem uma experiência que reflete esse ideal. A igreja que nasce com o propósito de transformar realidades e impactar não só os seus membros, mas toda a comunidade ao redor. É uma igreja que não se limita ao edifício, mas que leva a mensagem de Cristo para as ruas, para as praças e para o coração das pessoas. Mas aqui na Vibe a gente começou a entender a visão de igreja multiplicadora. A gente se envolveu muito na cultura discipulada a ponto de você ter uma geração inteira que não sabe o ser igreja de outra forma. Viver, né, essa cultura discipular de fato transformou a nossa história enquanto família, enquanto casal. Isso acabou moldando a gente pessoalmente, como igreja, e a forma como a gente afeta a comunidade, a gente lida com a comunidade. Ser igreja fora da igreja quatro paredes, mas ser igreja na praça, ser igreja na rua, ser igreja na porta da sua casa. Porque nós precisamos dia após dia, é no mercado, é na rua, é no vizinho, onde quer que a gente coloque a planta dos pés, nós temos que ter esse relacionamento intencional. A compaixão se torna a base para o trabalho missionário em muitas igrejas. É através da solidariedade e do serviço prático que as comunidades começam a entender o Evangelho de forma viva e real. Outro princípio de igreja multiplicadora é justamente a compaixão e graça. Todas as quartas e sábados nós entregamos uma média de 40 cestas verdes com verduras, legumes, frutas, e elas são distribuídas para a comunidade. Nós estamos cada vez mais envolvidos em projetos de compaixão e graça em vários níveis. Uma das formas que nós também conseguimos ganhar o coração da nossa comunidade foi através de projetos de compaixão e graça. E isso gerou muita afinidade. Algumas famílias começaram a olhar para nós e dizer, essa família veio para cá para fazer algo diferente, algo bom aqui na nossa comunidade. Hoje temos trabalhado na capelania escolar. Então nós temos ido às necessidades da nossa comunidade. Um ministério e um movimento de oração, estamos envolvidos aí também no ministério com o Ministério de Oração da Muralha de Oração. Para o projeto Jaú, de plantação de igreja, todos os dias nós paramos, 9h38, e nós oramos ao Senhor que envie mais trabalhadores. A gente precisa, sempre está faltando trabalhadores no campo. Em todas as áreas, a oração ela vai à frente, abrindo caminho para que nós possamos obter sucesso em tudo que a igreja se propõe a fazer. A estratégia de ir até as pessoas, sair da zona de conforto e estabelecer relações genuínas demonstra que ser igreja é mais do que um título, é uma ação. É a busca pela transformação de vidas por meio de um discipulado intencional, onde cada gesto e atitude reflete o amor de Cristo. Sim, lá no PGM é muito legal. Nós aprendemos várias coisas sobre Cristo e como fazer discipulado em outros lugares. Todas as suas ações são calculadas, até no momento de sair, chamar ali para comer uma janta, para fazer alguma coisa simples, é com o objetivo de levar pessoas a glorificar a Jesus. Os que estão lá fora, muitas vezes não se acham nem dignos de entrar. E se a igreja não sair, não acolher, não viver esse relacionamento intencional com as pessoas, antes mesmo de convidá-las para os seus programas, as pessoas não vão. E eu percebi que a igreja, hoje em dia, ela tem olhado muito para si mesma e para seus ministérios, para tudo que eles estão fazendo ali dentro da igreja, e olhado pouco para o lado de fora. E principalmente não tem se gastado como as pessoas da Bíblia se gastaram, como Jesus se gastou em fazer discípulos. Quando eu estava na minha cidade, que é o Distrito Federal, apesar da gente estar trabalhando com igreja multiplicadora, eu creio que eu não era tão intencional, porque a gente se envolvia com tantas outras coisas que nos tirava do foco. E eu acho que a maior dificuldade é essa, a igreja do Senhor entender e representar Jesus na prática. Onde quer que esteja, nós somos a igreja do Senhor representada e nós precisamos fazer a diferença lá fora. Quando nós abrimos mão do nosso tempo para poder investir em vidas, essas pessoas entendem o que Jesus fez por elas. Mas plantar igrejas vai além de um simples trabalho de alicerce. É uma ação urgente, como no caso de Jaú, onde ainda há 7 cidades sem presença batista. Esse vazio não é apenas geográfico, é um vazio espiritual que exige nossa atenção. O trabalho missionário precisa ir além para alcançar cada canto do Brasil. Plantar igrejas não é fácil.
Penso eu que plantação de igreja nessa época é algo urgente, porque nós temos percebido como o nosso Brasil é tão extenso e várias cidades ainda não têm um trabalho batista. Ao redor aqui da cidade de Jaú, nós temos 7 cidades sem a presença batista e esse contexto desafiou o nosso coração para podermos seguir e plantar uma igreja aqui em Jaú. Nós encontramos uma realidade de uma cidade que aqui no estado de São Paulo é considerada a segunda cidade mais católica do estado de São Paulo, só perdendo para Aparecida. Por mais que muitos aqui sejam católicos, muitos também são desigrejados, não têm igreja, se desviaram por motivos de briga com família ou muitos outros motivos. Então eu vejo sim uma grande necessidade de ter uma igreja aqui em Jaú. Mas quando a gente se coloca, né, diante de Deus, Ele vai dando ferramentas para a gente conseguir e colocando amor no nosso coração, de cuidar de outras pessoas também. Nós plantamos porque isso é desejo de Deus para a sua igreja. Então nós estamos ali fazendo todos os nossos esforços para alcançar mais e mais pessoas em todos os lugares por onde pudermos. Eu tenho trabalhado com a igreja, ensinado a igreja que nós não somos só voluntários, porque o voluntário, ele pode escolher não fazer. Na verdade, nós somos uma geração de missionários. Todos nós temos uma vocação e todos nós estamos envolvidos na vocação missionária. E nesse processo de expansão missionária, nós já estamos avançando em algumas cidades aqui, e um exemplo que nós temos é a cidade de Coronel Freitas, uma cidade aí com aproximadamente 12 mil habitantes, fica aqui ao norte. E um sonho de em breve termos, né, a primeira igreja batista de Coronel Freitas também plantada. Se a igreja não pensar em plantar, em abrir novos pontos de pregação, elas abrirem novos desafios para que ela possa enviar os seus missionários, ela pode estar incorrendo em um risco de desaparecer como as igrejas históricas desapareceram. A liderança compartilhada, muitas vezes vista como um desafio, é a chave para o crescimento saudável da igreja. Um movimento contínuo que nunca para, mas que se fortalece à medida que novos líderes surgem. Na realidade, discípulos geram discípulos, líderes geram líderes. No processo de plantação de igreja, algo muito difícil é o compartilhamento de liderança. Um dos maiores desafios que nós temos encontrado, e um texto que fala muito ao meu coração, e eu chamo de princípio 222, está referente a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, que diz: o que ouviste de mim na presença de muitas testemunhas, retransmite a homens fiéis que também retransmitirão a outros. Nós, como líderes, precisamos pensar que o Senhor Jesus Cristo nos chamou para fazermos discípulos. Nós realizamos ali a escola de líderes e, naturalmente, elas foram se enquadrando, entendendo realmente que era importante vivenciar aquilo ali. E nós temos que direcionar o coração de outras pessoas para que também possam seguir os passos, para que possam abrir novas frentes missionárias, para que possam assumir igrejas que estão precisando. Então, transmitindo, fazendo essa troca de saberes, eu digo até intergeracional, né? Os jovens radicais que chegam, com alguns pastores que já estão há mais tempo trabalhando em plantação. Pessoas experientes também para poder caminhar com você, ensinar em cada momento. Tem uma necessidade de ruptura muito difícil, que é a centralização. E a gente chega ali em 2015, eu, né, principalmente, muito centralizador, né, sem muita confiança nas pessoas ainda, porque não estava também desenhado o processo de formação de liderança. A igreja ela é estimulada, a igreja é desenvolvida, ela é desafiada através da sua liderança. Líderes que sonham, líderes que querem alcançar a pátria do Senhor Jesus Cristo, eles estão pensando em enviar os seus melhores soldados. E quando esses líderes estão formados, muitas vezes eles precisam ir. Podemos dizer que, por ser um processo contínuo, é um processo não acabado. Nós formamos líderes ontem, estamos formando líderes hoje, vamos continuar formando líderes. Deus foi trabalhando na minha vida, creio mais na minha vida, eu era mais resistente realmente a compartilhar a liderança com a formação. Lá para 2012, de 2012 a 2014, chegam algumas pessoas na igreja que a gente começa a investir na vida delas, e esse vida na vida, essas pessoas foram sendo transformadas e a gente foi tendo mais segurança de investir na vida das pessoas, ver a transformação e ver elas transformando de membros em líderes de igreja. E é por isso que é motivo de muita alegria a gente se envolver com toda essa obra.
e hoje eu sou seminarista aqui da igreja. Então nós temos avançado justamente com a questão de levar e fazer discípulos de Jesus. E esses líderes estão impactando vidas de outras pessoas e uma cadeia não sem controle, não sem planejamento, mas com uma cadeia que vai sendo de forma orgânica alimentada, né, e gerada no coração dessa igreja. E na realidade vamos estar multiplicando, nunca será uma divisão, nunca vamos perder, mas cada vez mais vamos ver o reino de Deus expandindo e os vazios sendo, preenchidos com a igreja do Senhor avançando. O Brasil é grande e os vazios batistas são ainda maiores. Mas não basta apenas plantar novas igrejas. A revitalização das igrejas que já existem é um trabalho crucial. Muitas delas precisam resgatar sua essência, seu propósito e renovar a chama do Evangelho em seus corações, para que possam cumprir sua missão de evangelizar e plantar mais igrejas. Só assim nós conseguiremos acabar com esses grandes vazios. E quando nós olhamos esse vazio batista, onde existe a necessidade de plantarmos outras igrejas, nós também encontramos em outro cenário igrejas que precisam ser revitalizadas. Ela deixa de plantar outras igrejas, ela deixa de evangelizar, de proclamar o evangelho, ela precisa pensar em revitalização. O meu recado para as igrejas que hoje vivem essa realidade de poucos membros, que aceitem ajuda, que tenham a humildade de reconhecer que precisa buscar ajuda, busca através de pastores que estão vivendo a visão de igreja multiplicadora. Para que nós possamos alcançar esse vazio batista, esse vazio onde existem aqui no Brasil muitas regiões que precisam da nossa ação como servos do Senhor Jesus Cristo. Para chegarmos nesse dia, onde estamos inaugurando o espaço da igreja da Missão Batista Renove, a primeira etapa foi a vinda do pastor Luciano, meu esposo, e minha para a cidade, para estarmos estruturando primeira logística para recebermos outros missionários. Na segunda etapa, a gente começa a receber missionários radicais, missionários voluntários, missionários de missões nacionais que estão vindo para somar com esse projeto. Depois, a gente então passamos a buscar o local, estudando um local onde seria a igreja. E aí a gente conseguiu unir numa data este combo, onde a gente recebe alguns amigos da missão lá do Texas que estão aqui conosco, a igreja que está sendo apoiadora da plantação de igreja aqui em Jaú, a Igreja Batista do Brooklyn, e também a São Jesus Transforma. E assim, a cereja do bolo, vamos dizer assim, a nossa linda carreta missionária. Esse impacto com a carreta foi muito estratégico, fazer próximo ao nosso bairro. E foi incrível, porque a cidade ela abraçou essa ação. Foi de suma importância também para colocar a nossa igreja, o início dela, em evidência. Então nos deu a oportunidade de falarmos sobre a ação, de falarmos sobre Jesus e também da inauguração da nossa igreja. Precisamos continuar a proclamar o Evangelho, a fazer discípulos e a construir relações que impactem vidas. A missão não termina, ela se renova a cada dia até que todos os cantos do Brasil ouçam a mensagem de salvação. Agora fica uma pergunta: o que nos espera no futuro? O que estaremos fazendo dentro de alguns anos? Daqui 5 ou 10 anos, o que nós estaremos fazendo? Nós estaremos fazendo a mesma coisa, que é proclamar o Evangelho de Cristo, fazendo discípulos através de relacionamentos, construindo pontos de amizades para impactar vidas e essas vidas impactarem novas vidas e para a glória de Deus até que Jesus volte. O nosso sonho, o nosso planejamento é vermos a cidade de Jaú sendo impactada e transformada pela ação de Jesus. Então a gente se vê daqui a 5, 10 anos recebendo muitos outros missionários, muitos outros radicais chegando para trabalhar aqui com a gente. E que a gente consiga alcançar essas outras cidades além de Jaú, Jaú é a nossa base, mas a gente quer
sente aquele desejo, aquela sede de alcançar logo as demais cidades também que temos para plantar igreja e revitalizar. E impactando o centro do estado de São Paulo através da pregação de que só o amor de Jesus salva e que Jesus transforma São Paulo. Olha, você que é um jovem vocacionado ou também uma pessoa já adulta vocacionada que sente esse ardor por missões e que tem de certa maneira um receio de poder abrir mão daquilo que você tem ou daquilo que você tem almejado, seja profissionalmente, materialmente, para vir ao campo missionário, eu te falo uma coisa, né? Vale a pena você se dispor a tudo para servir ao Senhor e cumprir aquilo que Ele tem para você. Nós temos um desafio muito grande. Nós sonhamos em pelo menos 30 igrejas nessa região. Nós sonhamos em 30 igrejas fortes, igrejas que nasçam com um DNA onde ela entenda a necessidade de plantar novas igrejas. Nós temos colocado isso diante do nosso coração e eu sei que o Senhor Jesus Cristo enviará mais trabalhadores para a sua seara.